Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Eu falo mamães, mas eu espero que tenha papais, titios, vovós e demais cuidadores aqui comigo. É realmente uma alegria imensa estar aqui todas as semanas trazendo conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, com aquilo que vocês trazem de demanda para mim. Então já aproveito para deixar aqui, pedir para vocês deixarem aqui nos comentários aquilo que vocês desejam ouvir, como que eu posso ajudar vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta meu trabalho, compartilhe, que essa é a forma que você tem realmente de mostrar que o que eu estou fazendo é relevante e me ajudar também na divulgação do meu trabalho. Bom, o vídeo que eu trouxe aqui hoje para vocês vai falar de um tema bem polêmico e eu tenho certeza que alguns profissionais vão inclusive discordar, e veio de uma demanda que vocês trouxeram, porque isso é uma das queixas, é uma das perguntas campeãs que eu recebo no projeto Bebê Bom de Garfo, no Instagram, por meio de e-mail, enfim. Muitas pessoas falam assim: Milene, o meu filho recusou a refeição. E aí, eu devo deixar ele com fome? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Mas antes, de começar o vídeo aí, eu queria só me apresentar, caso seja a primeira vez que você está aqui, caso você tenha chegado aqui no vídeo e ainda não me conheça. Meu nome é Milene Henriques, eu sou nutricionista materno-infantil, sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, uma comunidade linda que cresce cada dia mais, que graças a Deus eu venho conseguindo ajudar muitas famílias a mudar a realidade da alimentação em casa, e é um prazer ter você aqui comigo. Além disso, sou mãe de 2 crianças muito boas de garfo, tenho alegria diária de ver os meus filhos comendo bem, e é isso que eu espero de todo o meu coração, que você viva também, porque realmente essa tranquilidade, essa paz não tem preço. Então, olha só, muita gente me pergunta, como eu disse, o que fazer quando a criança recusa a refeição? E aí, gente, se a criança não come determinada refeição, é comum que, inclusive, profissionais da saúde, especialmente aí o pediatra que está ali na lida com essa família com uma frequência maior, dar a seguinte orientação: deixa com fome. Na hora que ele tiver com fome de verdade, ele vai comer. Se não tá comendo, é porque não tá com fome. E muitas vezes as mães se sentem culpadas, sentem uma pressão em decorrência disso. Porque fala assim: mas Milene, eu não dou nada pro meu filho e de fato ele não come. Então, gente, realmente não é assim. Não é a culpa da mãe, Não é que essa criança tá comendo, não está comendo porque a mãe não está dando o que precisa ou porque não dá na hora certa, enfim. Existem algumas coisas por trás disso e sobre ela que nós vamos conversar agora. Existe uma diferença sutil, a princípio parece sutil, mas a diferença é grande, que é entre deixar com fome e não fazer substituições, tá bom? São coisas diferentes e vocês precisam entender isso a partir de agora. Deixar com fome, gente, não vai adiantar. Não vai fazer educação nutricional, não vai permitir que o seu filho coma melhor por causa disso. Pelo contrário, e vou te explicar já já por quê. Mas fazer substituições realmente precisa ser evitado, Porque se a criança não come determinada refeição e em seguida come outra coisa, isso é complicado. Porque, gente, muitas vezes essa criança ela está ali usando, o fato de não gostar ou de não ser a preferência dessa criança determinado alimento para comer outra coisa que gosta. E, gente, cá entre nós adultos, se nós não fôssemos racionais, se nós não fôssemos maduros o suficiente para saber que precisamos comer o arroz com feijão e não a pizza, o hambúrguer, o sanduíche, nós também faríamos o mesmo. E a criança, ela ainda não possui maturidade, para entender que é a salada, é a frutinha, que é isso que vai garantir saúde para ela. Então é óbvio que ela vai preferir o leite, o biscoito recheado, as guloseimas ou qualquer outra coisa que for de preferência dela.
Então, gente, quando essa criança deixa de comer, então na hora do almoço, por exemplo, ela deixou de almoçar e em seguida ela pediu a mamadeira. Essa substituição não deve ser feita. Ah, Milena, então tá. Então ele não almoçou, ele pediu a mamadeira, mas eu neguei, eu não dei. Então eu tô deixando meu filho com fome. Vamos lá, vou te explicar, né, essa diferença aí que, como eu disse, parece sutil, mas não é. Gente, o que acontece? Como que a gente precisa lidar aí com essa situação? O principal é a gente instituir uma rotina. Essa rotina precisa ser bem estabelecida, de preferência com a participação do seu filho, né? Eu não sei qual é a idade do seu filho, mas se ele já tiver condições de participar da construção dessa rotina, é bacana, isso aumenta a chance dele aceitar essa rotina. Mas de qualquer forma, o seu filho, independente da idade, desde bebezinho, né, gente? Na verdade, desde que a criança nasce, ela precisa de uma rotina para comer, né? No caso aí, os bebezinhos para mamar, para tomar o banho. Qual que é a hora da soneca? Que horas que ela vai dormir à noite? Tudo isso precisa ser bem estabelecido, independente da idade da criança. E aí, gente, quando essa rotina é bem estabelecida, essa criança ela vai ser inserida dentro dessa rotina e ela precisa entender que essa rotina vai acontecer. Então, que na hora do almoço vai ser oferecido o almoço e que depois do almoço, a próxima refeição é o lanche da tarde. E aí, o que acontece? Quando essa criança ela tem a consciência disso, diminui as chances dela não almoçar e querer algo logo em seguida. Só que um detalhe que assim, gente, é fundamental, é que essa rotina ela seja instituída previamente e que a criança seja avisada qual que é a regra da casa. Filho, na hora do almoço a gente come comidinha. Se você não comer, tá tudo bem, não tem problema. Mas lembrando que vai ficar com a barriguinha vazia até a hora da próxima refeição. Gente, isso não é castigo, isso não é penalizar, é apenas a consequência que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? Tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. E as crianças precisam aprender isso desde cedo. E a consequência de não comer é ter fome. E aí não é que você tá deixando o seu filho com fome, né? Ai, Milene, mas eu vou negar para ele a mamadeira, vou negar o biscoitinho que ele tanto gosta. É difícil, mas é isso mesmo, porque somente assim o seu filho vai ter o apetite direcionado para o momento que precisa comer e somente assim ele vai entender o que precisa ser consumido em cada momento. Lembrando que nós já conversamos sobre isso outras vezes, existe uma divisão de responsabilidades. Cabe ao seu filho, né, determinar se ele vai comer ou não. Tá tudo bem se ele não comer, mas cabe a você determinar o que você vai oferecer naquele momento, quando vai ser a hora de cada refeição, onde essa refeição vai ser feita, né? Vai ser na mesa, vai ser no sofá, vai ser brincando pela casa. E aí tudo isso que cabe a você, você precisa determinar, instituir de uma forma correta para que seu filho crie bons hábitos alimentares. Agora, o que cabe a ele, não cabe a você forçar, né? É uma divisão de responsabilidades, é um relacionamento, cada um tem a sua parte, o seu papel nisso e tá tudo bem de fato se ele não comer, sem pressão. Quanto mais neutro você estiver aí nesse momento, quanto mais tranquilidade você levar para o seu filho nesse momento, melhor vai ser, maiores as chances de você dele aceitar comer aquilo. Agora, olha só a diferença. O seu filho não comeu o almoço e aí você vai deixar ele com fome até a hora que ele comer aquela comidinha. Você vai falar assim, filho, tudo bem, não quer comer agora? Não precisa, mas na hora que você tiver com fome é isso daqui que você vai comer. E aí, gente, muitas vezes a mãe deixa aquele prato de comida na geladeira por horas e horas. E deu o lanche da tarde, a criança ela tá se sentindo tão pressionada, ela tá morrendo de fome. Ou às vezes nem tá com fome, mas tem hora que a criança ela tá com fome, mas ela não quer nem pedir pra mãe comida, porque ela sabe que vai ser dado aquele legume que ela odeia, que ela não gosta, que ela nunca experimentou e que não tem a mínima vontade de comer, ou que tem uma relação ruim. Enfim, essa criança ela vai criando uma resistência tão grande que aí
de fato, né, chega na hora que o pai fala assim, ele não come nada, não adianta, ele não tem nem interesse em tentar. Não tem, gente. Se você falar assim comigo, se você me servir um prato, eu não como vísceras, tá? Eu não como coração, não como moela, eu tenho muita dificuldade com isso. Se você me servir um prato disso, quando eu chegar na sua casa, essa for a refeição, você me servir um prato de moela e falar assim, Milene, tá aqui, não precisa comer agora porque não tem pressão, mas na hora que você tiver com fome é isso que você vai comer. Gente, eu posso até ficar, mas eu não vou querer comer na sua casa. Eu vou ficar morrendo de fome, enfim, eu vou ficar doida para vir embora para minha casa, para qualquer outro lugar para poder comer, mas na sua casa eu não vou comer. Agora, se você servir um prato de moela e tudo bem, eu não comi, mas no lanche da tarde você servir uma outra coisa, tá tudo bem, aumenta a chance de eu ficar na sua casa, porque eu não vou estar faminta, eu vou comer aquela outra coisa que foi oferecida. Então é essa a diferença. Agora, também, né, assim, é importante eu falar de um outro detalhe. Não vale eu... Ah, então tá, meu filho não come o almoço, mas ele adora um biscoitinho. E aí esse biscoitinho que vai ter no lanche da tarde, porque eu vou garantir que ele não esteja com fome, Milene. Isso também não é legal. Lembrando que cabe a você determinar o que o seu filho vai comer. Então, o que a sua família comeria no lanche da tarde? É esse biscoitinho? Se for esse biscoitinho que seu filho prefere, ótimo, maravilha. Agora, a gente tem que colocar hábitos saudáveis, a gente tem que instituir hábitos saudáveis. E aí, o que é saudável de ser oferecido no lanche da tarde? É o biscoitinho ou é uma refeição um pouco mais completa, né? Pode até ter o biscoitinho, mas ter uma fruta, ter o leite, ter uma fonte de carboidrato, né? Um pãozinho, um bolo. E aí? O que vocês fazem na sua casa? Ou caso não faça, né, da maneira ideal, o que deveria ser feito? E é isso que a criança precisa entender, né? Também não vale não comer o almoço para esperar a próxima refeição. Então tá, Milene, não comeu o almoço, eu não substituí, eu só dei a comida para ele novamente no café da tarde, mas aí eu cedi, dei a mamadeira que ele queria. Gente, se não é hora de mamadeira, não tem que dar a mamadeira, né? A mamadeira ela vai ser dada na hora da mamadeira. Se você colocou que a mamadeira é quando ele acorda e quando ele dorme, é esse momento que ele vai ter acesso à mamadeira. Ao longo do dia, você não vai deixar ele com fome até que ele coma aquela comida. Você vai dar outras opções. E aí você pode envolver o seu filho nisso e perguntar para ele: filho, o que você quer pro lanche da tarde? E aí, gente, não é punição. Esquece o almoço. Não tem que ficar lembrando ele, sabe? Ah, você já que você não comeu o almoço mesmo, agora no lanche da tarde você vai comer a fruta que eu escolher. Não, não é isso. Quanto mais leveza, melhor. Filho, você não comeu o almoço. Vamos preparar o nosso lanche da tarde? O que você quer hoje? Uma banana ou um mamão? É isso, gente. E assim, as crianças desde muito novas, elas têm capacidade de responder essa pergunta simples, ainda que elas não falem, né? O meu mais novo, o Heitor, ele tem 1 ano e 10 meses, ele ainda não fala, mas ele já participa da escolha, entre aspas, do cardápio dele. Entre aspas, porque essa escolha é limitada, eu não vou deixar aberto. Filho, o que você quer comer pro lanche da tarde? Isso não existe. Né? Cabe a mim, na divisão de responsabilidade, saber o que ele vai comer. Mas se eu falar assim, filho, né, assim, eu determinei que no nosso lanche da tarde tem fruta. Na minha casa faz parte do nosso lanche da tarde. E aí eu perguntar para ele qual fruta ele quer, tá tudo bem. E aí essa criança, né, que passa por isso, se ela recusou ao almoço, quando chega no lanche da tarde, ela não é obrigada a comer aquilo que ela recusou na hora do almoço, e ela ainda tem a possibilidade de escolher o que vai comer à tarde, aumenta muito as chances de aceitação. É isso, gente. Eu espero, né, que você tenha entendido essa diferença aí do deixar com fome, de não fazer substituição, do que fazer, né, se a criança recusa uma determinada refeição. E, enfim, temos muito mais vídeos aqui no canal
Eu sempre deixo, né, lá nos stories também no Instagram, dicas de como que eu faço aqui em casa, de como que eu indico para as pessoas que eu acompanho fazer. E eu tenho certeza que assistindo esses vídeos, me acompanhando, estando comigo, você vai ter dicas valiosas para poder melhorar a alimentação do seu filho, ainda que ele recuse a alimentação, porque depois disso a gente tem que pensar em: beleza, não fiz substituição, esperou o lanche da tarde, no lanche da tarde foi oferecido aquilo que realmente tinha que ser oferecido, mas como que eu vou despertar o interesse dele? Mas enfim, isso é tema para outro vídeo e a gente pode conversar sobre isso, mas por agora eu quero que você entenda que não substituir é importante, estabelecer uma rotina é fundamental, mas usar a estratégia de deixar com fome até que coma determinada coisa é perigosa, pode criar uma relação muito ruim do seu filho com aquele alimento, aumentar cada vez mais a recusa, aumentar cada vez mais a resistência em comer, tá certo? Gente, se esse conteúdo foi relevante para você, aproveita para você curtir aqui e me ajudar na divulgação do meu trabalho, ajudando também outras famílias a ter acesso a essa informação. E me acompanhem por aí, porque como eu disse, tem muita coisa bacana para poder melhorar a alimentação aí na sua casa. Tchauzinho e eu te vejo logo mais por aí.